Fala galera, a aula de hoje é sobre conservação da energia mecânica. Eu trago para vocês aqui 3 exemplos, em que pode se comportar um bloco preso a uma mola e irá percorrer uma rampa, onde irá se deslocar até uma altura H. No exemplo 2, eu trago 2 níveis, um ponto P e o ponto Q, distantes 4,8 e 8 metros respectivamente do chão, estão desnivelados. E aí eu digo que no ponto Q, o bloco inverte o sentido do seu movimento. Então eu peço para que você determine a velocidade inicial que ele deve passar no ponto P para que o trajeto seja percorrido e ele pare no ponto Q, já que o enunciado da questão fala que ele inverte o sentido do seu movimento. Já aqui no exemplo 3, eu trago para vocês um bloco preso a uma mola, onde irá percorrer um looping. Essa ideia de questões de montanha-russa, de looping, roda gigante, força centrípeta, resultante centrípeta, são coisas que marcam muito no tópico de dinâmica no seu vestibular. E a gente não poderia deixar de falar disso. Por isso que eu trago aqui também esse exemplo, onde eu tenho um bloco de 20 gramas, preso a uma mola de constante elástica igual a 280 newtons por metro, e irá percorrer livremente aquela circunferência até o ponto D. E lá eu peço para que você determine no ponto D a força que o trilho reage, no bloco, como também peço para que você determine a velocidade que ele atinge o ponto D. Tá? Bem, vamos começar aqui pelo exemplo 1, onde eu tenho uma massa de 4 kg, uma constante elástica da mola de 3.600 newtons por metro, onde ela encontra-se deformada de 20 centímetros. Pessoal, a energia inicial envolvida nesse sistema, se ele for conservativo, em outras palavras, a energia se conserva quando não existe atrito, quando o sistema está livre da ação de forças dissipativas. Então, se não houver atrito, não houver resistência do ar, não houver nenhum tipo de força dissipativa, então a gente diz que o sistema é conservativo. Então, desse modo, eu posso pensar que toda a energia envolvida aqui inicialmente, presa nessa mola, vai ser transferida ao bloco de alguma forma. Como não existe atrito, nenhuma outra força dissipativa, toda essa energia envolvida inicialmente na mola vai ser transformada em movimento, Porque não é possível um corpo obter nem gastar energia. A energia ela é apenas transferida. Nesse caso, toda a energia armazenada na mola, a energia potencial elástica, será transformada em energia cinética, que dará movimento ao bloco. E isso fará ele subir até uma altura H. E já essa energia cinética irá se transformar em energia potencial gravitacional. Então eu tenho aqui, dentro desse sistema, 3 tipos de energia: a energia potencial elástica, a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Ele pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, eu vou pedir para que você determine a velocidade inicial que o bloco abandona o sistema massa-mola. Dessa forma, eu posso dizer que, como o sistema é conservativo, então toda a energia mecânica inicial vai se igualar à energia mecânica final, que nesse caso eu vou dizer que o estágio inicial é quando a mola está armazenando a energia, você está apertando ela. Se eu soltar, a mola irá impulsionar o bloco para frente e irá imprimi-lo uma velocidade inicial, que é o que eu desejo calcular. Desse modo, eu tenho que a energia mecânica inicial é dada por kx² sobre 2. E a energia mecânica final, que é a energia cinética, proveniente da transformação de potencial gravitacional, potencial elástica em energia cinética, é dada por mv² sobre 2. mv² sobre 2. E aí, eu posso cortar esses denominadores 2 e apenas trabalhar com os numeradores kx² e mv², Então, eu tenho aqui o K sendo 3.600 vezes a deformação elevada ao quadrado. Uma deformação de 20 centímetros corresponde a 1/5 de 1 metro, 1/5 é 0,2 metros. Em outras palavras, eu posso dividir o 20 por 100. 20 centímetros, como a própria palavra diz, é 20 por 100.
20 centímetros, então 20 dividido por 100, 0,2 metros. Então eu tenho aqui, ó, 0,2 ao quadrado é igual a massa do bloco 4 quilos, tá aqui, vezes sua velocidade ao quadrado. E aí eu faço 0,2 ao quadrado, vai ficar um zero a mais e o 2 ao quadrado. Ou seja, 0,2 elevado ao quadrado vai aparecer mais um zero e o 2 ao quadrado, que é 4. Então eu tenho 0,04. É igual a 4 vezes v ao quadrado. E aí, ó, note que eu tenho dois zeros à direita. Eu posso cancelar com esses dois zeros à esquerda. E aí eu tenho que 36 vezes 4 é igual a 4v quadrado. Eu posso cancelar os 4 e daí eu resumo que v ao quadrado é igual a 36. Extraindo a raiz quadrada, eu tenho que v é igual a 6 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade inicial que o bloco abandonará o sistema massa-mola. Ele irá se mover livremente, né, sobre esse trecho horizontal até começar a subir. Note que quando ele começa a subir, sua velocidade começa a diminuir. Isso acontece porque o sistema é conservativo. Nesse caso, a energia cinética está diminuindo cada vez mais, porque o bloco está perdendo velocidade em virtude de estar subindo uma certa altura. Nesse caso aqui, essa rampa, simbolizada aí por esse trecho AB. Então, toda a energia cinética do bloco será transformada em energia potencial gravitacional. E assim, a minha questão ela pode se resumir agora à segunda parte, em que temos a energia cinética se transformando integralmente em energia potencial gravitacional, já que o sistema é livre de forças dissipativas. Então, eu tenho que mv ao quadrado sobre 2 é igual a mgh. Fazendo essas contas aí, ó, eu tenho que a altura é v ao quadrado dividido por 2g, onde a velocidade é igual a 6. Então, teríamos aqui, ó, 6 ao quadrado, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 é igual a 10 vezes h. 18 dividido por 10, 1,8 metros. Seria a altura que o bloco sobe. Em outras palavras, 1,80 centímetros. 1,8 metros. É 1,80 centímetros, tá? Já que após uma vírgula, colocar zeros à direita de um número é arbitrário. Você escolhe quantos quer colocar. Tá? Um número tendo um vírgula, à direita do número, zeros são arbitrários. Então, 1,8 metros é a mesma coisa do que 1,80, 1,800, 1,8 mil, ou seja, 1,80 metros. Tá aí um exemplo de como eu posso obter a velocidade de um bloco após ser liberado de um sistema massa-mola, né? E aí eu determino também a altura que o bloco consegue percorrer até atingir o topo da rampa. No exemplo 2, eu trago dois trechos desnivelados, é o ponto P e o ponto Q. O ponto P situado a 4,8 metros do chão e o ponto Q situado a 8 metros do chão. Nesse caso, eu peço para que você determine a velocidade inicial que o bloco deve admitir no ponto P, para que no ponto Q ele inverta o sentido do seu movimento. Eu só vou relembrar uma coisa bem importante aqui da cinemática para vocês, do capítulo da cinemática, que é esse ponto-chave, quando o corpo inverte o sentido do seu movimento. Na cinemática, pessoal, aquela parte 1 lá da física, quando só trata de velocidade, tempo e distância, inverter o sentido do seu movimento significa, em outras palavras, parar. O verbo parar. Inverter o sentido do seu movimento significa, em física, parou. Por quê? Porque se eu estou andando para o lado esquerdo e desejo andar para o lado direito, no mínimo, depois que eu andar para o lado esquerdo, eu vou ter que parar para poder andar para o lado direito. Então, inverter o sentido do seu movimento significa, em outras palavras, chegar no ponto Q com velocidade nula.
Entendido isso aí? Então, no ponto Q não irá ter velocidade. A velocidade aqui é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, não irá existir energia cinética ali. Como o ponto P e o ponto Q está livre da ação de molas, não irá também existir a energia potencial gravitacional, potencial elástica, desculpa, já que é uma energia associada apenas a um sistema quando envolve uma mola. Certo? Então aqui quais são as energias envolvidas no ponto P? As energias envolvidas no ponto P, quais são as energias mecânicas aqui no ponto P? É a energia cinética mais a energia potencial gravitacional do ponto P. E qual é a energia envolvida no ponto Q? Apenas a energia potencial gravitacional, já que não tem velocidade e assim não tem energia cinética. E o sistema também está livre de molas, portanto não tem ação da energia potencial elástica. Então a energia envolvida no ponto Q é apenas a energia potencial gravitacional do ponto Q, tá? Se eu digo para vocês que ele inverte o sentido do seu movimento em Q, então, além disso, não existe atrito, eu posso conservar o meu sistema. E conservar meu sistema de forma matemática significa igualar as energias mecânicas iniciais e finais. Então, se o sistema é conservativo, eu tenho que a energia potencial gravitacional do ponto Q, ela deve ser igual à soma dessas duas energias, a cinética do ponto P mais a potencial do ponto P. E aí eu abrindo as equações, eu tenho que mgh do ponto Q é igual a mgh do ponto P mais mv ao quadrado sobre 2 do ponto P, que nesse caso está simbolizado por V0, tá? Eu posso determinar o cancelamento das massas, já que aparece em todas as três expressões, e aí minha conta fica resumida a apenas G, que é 10, né, a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, 8, é igual a G é 10, vezes a altura, 4,8, mais V ao quadrado sobre 2, tá? 80 menos 48 é 32. 80 menos 48 é igual a 32. E aí, 32 vezes 2 é igual a 64. Então, V ao quadrado é igual a 64. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 64? O 8, né? Então, toda equação sendo uma pergunta, V ao quadrado igual a 64, logo V igual a 8. Essa aí